Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz de Jesus seja sobre as nossas vidas. E hoje pela manhã, esse domingo de manhã, nós nos propusemos a uma experiência diferente. Vocês já ouviram a mensagem, aqueles que estiveram, acompanharam a live, vocês já ouviram a mensagem do nosso irmão pastor missionário Ronaldo. E agora eu quero convidar você para um tempo de estudo da palavra. Nossa aula em classe única aqui de EBD, e quero que você vai ter oportunidade diferente do momento do sermão. Agora a gente vai ter uma interação tanto quanto maior, tá bom? Então você está convidado aí a acompanhar conosco. Você vai ter aí na tela ah, os slides que nós temos aqui, e o tema que a gente vai conversar hoje à noite é como o cristianismo responde ao sofrimento. Essa é a nossa temática de hoje à noite. Desde que se decretou a pandemia, a OMS declarou que esse vírus já tinha proporções pandêmicas, a gente tem acompanhado as notícias, a gente tem acompanhado o que tem acontecido, e isso tem nos levado a fazer muitas reflexões a respeito de como enfrentar as lutas, as dificuldades, enfim. E, portanto, nosso tema hoje, e eu queria que a gente refletisse um pouquinho, porque eu acho que, obviamente, não nos servirá somente para esse momento que a gente está vivendo, mas para a nossa vida como um todo. E aí, eu tenho para você aí, o próximo slide, uma frase de Shakespeare, famoso escritor inglês de peças teatrais. Ele diz assim: a cada nova manhã, novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. A cada nova manhã, novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram e novos lamentos golpeiam a face do céu. Irmãos, o sofrimento é uma parte intrínseca da experiência humana. Nós não há a possibilidade, muito embora as pessoas queiram e lutem para que isso aconteça, mas não há possibilidade de viver uma vida sem que, em maior ou menor grau, de alguma forma ou de outra, a gente experimente alguma forma de sofrimento em algum momento da nossa vida. E é curioso você pensar que à medida que o tempo passa, eu acho que à medida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai tomando consciência do nosso sofrer. Óbvio que crianças também sofrem, né? Algumas muito mais do que outras, abandono, abusos e etc. Mas o fato é que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tomando consciência do sofrimento, a gente vai começando a entender o que é. Ontem, por exemplo, eu estava num velório. A mãe de uma pessoa querida, já senhora, 80 e poucos anos, mas está ali, a experiência da morte. Então nós ontem estávamos lá pranteando uma vida que se foi. E é curioso a gente pensar que à medida que o tempo passa, a impressão que eu tenho é que as experiências de dor, elas vão chegando muito mais próximos de nós. Pessoas que estão muito próximas de nós são acometidas por fatalidades, passam pela experiência da perda, da morte de alguém querido, enfim. E isso me leva a pensar em uma coisa muito importante. À medida que a gente percebe o sofrimento afetando a vida das pessoas, a gente também percebe que as pessoas, como as pessoas reagem ao sofrimento, como as pessoas
lidam com sofrimento. Isso me leva para um próximo slide, que é a pergunta que eu faço aí. Como reagimos ao sofrimento? Você já parou para pensar que as pessoas têm maneiras muito distintas de reagirem ao sofrimento? Você já parou para pensar que as pessoas, algumas lidam melhor, outras menos, algumas são mais frágeis, enfim. O fato é que o sofrimento, ele nos atinge, às vezes um sofrimento muito semelhante, nos atinge de semelhantes formas. E na história da humanidade, as pessoas têm buscado uma explicação para o problema do sofrimento. O sofrimento, ele consterna, ele nos faz fazer perguntas, ele nos deixa atordoado como um golpe que nos atinge. Existe uma área da filosofia chamada teodiceia, é uma área que foi criada para se dedicar, se propõe a entender o problema do mal e, ao mesmo tempo, a existência de um Deus que é bom e onipotente. Porque o que se questiona à medida que as pessoas têm a vivência do sofrimento, aí o sofrimento já leva-nos a uma outra etapa, a uma outra fase, que é como que eu posso relacionar e como é que eu posso harmonizar o sofrimento que me atinge e a existência de um Deus que é bom, que é todo-poderoso. A partir dessas reflexões, no decorrer da história, filósofos, por exemplo, criaram a seguinte pergunta no que diz respeito ao mal, e questionando a Deus nesse sentido. E a pergunta é, você tem aí ela no seu slide, se Deus é onipotente, ele pode tudo. Se pode tudo, por que não elimina o mal? Se não elimina o mal, ou não é onipotente, ou não é bom. Você percebe qual é o questionamento dessa frase? Ou seja, a dificuldade de entender um mundo onde nós temos um Deus bom e onipotente e de harmonizarmos a existência desse Deus bom e desse Deus onipotente com a existência de males, do sofrimento na existência humana. Como é que pode um Deus bom e onipotente permitir uma pandemia que mata milhares de pessoas? Como é que pode a existência de um Deus bom e onipotente com a existência de crianças abandonadas e abusadas? Enfim, é isso que está por trás desse questionamento. E você percebe, então, que o sofrimento suscita em nós porquês. Irmãos, isso não é diferente para o povo de Deus, isso não é diferente para nós que somos crentes. E louvado seja Deus por isso, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas na Bíblia você vai encontrar inúmeros salmos de lamentos, salmos em que homens de fé levantam para Deus as suas mais profundas dores de uma forma mais sincera possível. Senhor, até quando? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Por quê? Essa pergunta por trás. E o fato de o sofrimento nos atingir dessa forma, e aí eu quero que você pense, é uma coisa bem interessante, curiosa. Se você conhecer alguém que se afirmar ateu, pouco provável seja que essa pessoa tenha sido conduzida ao ateísmo por conta de alguma comprovação lógica. Tá? Ele pode até ter na sua bagagem aí de teórica, em defesa do seu ateísmo, argumentos que têm a pretensão de logicamente provar a existência de Deus. Isso é impossível. Normalmente, a experiência de um ateísta, por trás dela, há alguma experiência de sofrimento, alguma crise em relação a
harmonizar a existência desse Deus que é bom e onipotente com a existência do mal e do sofrimento no mundo. Mas a gente vai chegar lá, a gente quer tentar responder essas questões e quer dar para você elementos para que você entenda como o cristianismo é a melhor resposta para a gente entender, enfrentar e superar as experiências de dificuldades, tá? Então, próximo slide, eu quero mostrar para vocês aqui algumas formas e tentativas de responderem à questão do sofrimento e de como lidar com o sofrimento, tá? O estoicismo, por exemplo, foi uma delas. O estoicismo foi uma escola de filosofia grega do terceiro século, e aí é muito curioso pensar, quando o ministério de Jesus e quando a igreja está se expandindo ali, naquele Império Romano, há fortes influências de uma diversidade de abordagens ou de escolas de filosofias gregas, como o estoicismo, como o gnosticismo. Mas o estoicismo, por exemplo, essa teoria, essa escola fundada por Zenão, ela tem um monte de influências de outros filósofos também. Ela afirmava que o mundo possuía uma ordem racional, existia um ser que não é pessoal, e esse ser, essa razão, a figura organizadora da ordem do universo se chamava Logos. Não é à toa e não foi de forma desproposital que o Evangelho de João começa dizendo que Deus criou que o Logos estava com Deus, que a palavra, essa é a tradução, mas a ideia de João é que a palavra se fez carne e habitou entre nós. João está dizendo, de fato, tem alguém que foi criador e que organizou todo esse mundo, mas esse alguém não é um logos impessoal, esse alguém é o Cristo encarnado. Ele é aquilo que vocês chamam de logos. Mas olha que coisa interessante. Para o estoico, ele precisava aceitar a experiência de sofrimento como algo que é inerente como não tem algo que é inerente à ordem do universo. Ou seja, se você está experimentando uma situação de dor, se adeque a ela, porque ela faz parte de uma ordenação do universo. Você não pode fugir disso. Então, a sugestão dos estoicos era que você colocasse a razão acima da emoção e que você se desapegasse, você se tornasse indiferente. Porque à medida que a gente se apega a alguma coisa, e aí a gente perde essa coisa, a gente passa a sofrer. Você ama o seu filho, você teve a experiência traumática de perder um filho, você vai sofrer demais com aquilo. Qual que era, então, a abordagem do estoicismo? Desapegue. Use a sua razão, desapegue de todas as paixões materiais e enfrente o seu destino com resignação, com força, com coragem, com determinação. Essa era a ideia. Ora, talvez você esteja se perguntando aí, mas não é verdade, por exemplo, não parece com a proposta cristã o fato de que a gente não deve amar as coisas ou idolatrar as coisas e colocá-las no lugar de Deus? Sim, isso é verdade. Mas o que o cristianismo propõe não é um desapego das pessoas. O que o cristianismo propõe não é você não amar as pessoas. O que o cristianismo propõe é que você ame a Deus sobre todas as coisas. Nada pode ser colocado no lugar de Deus. O cristianismo abraça as emoções. O cristianismo não as nega. A gente vai chegar lá, acho que eu estou me adiantando um pouquinho. Bom, mas essa então é uma das teorias, uma das formas, e que era comum no tempo em que o cristianismo cresceu, e que autores bíblicos escreveram ali os evangelhos, as epístolas, eles lidavam com essas
escolas filosóficas e elas influenciavam muito as pessoas, tá? Bom, um próximo slide, você vai ver aí, ele vai falar acerca de outras culturas da antiguidade, como é que elas entendiam o sofrimento, como é que elas lidavam com ele. Por exemplo, a gente tem culturas que partem de um pressuposto moralista, ou seja, aliás, eu acho que isso aqui é muito comum em muitas igrejas também, um princípio simples e direto de que se você faz coisas boas, você vai colher coisas boas, e se você faz coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Bom, esse princípio não está totalmente errado, mas a gente percebe que a vida não é tão simples assim. Você já viu algum justo enfrentar situações difíceis? Eu já. Você já viu pessoas piedosas e tementes a Deus e pessoas de caráter corretíssimo, ilibado, passarem por situações difíceis, tragédias? Eu já vi. Portanto, esse princípio não contempla todas, enfim, o sofrimento como um todo. E não é a perspectiva bíblica acerca do sofrimento. Bom, algumas culturas, elas são fatalistas, no sentido de que tudo o que acontece é força do destino, pronto e acabou. Não importa o que você fez, não importa, não adianta tentar buscar explicação de qualquer outra forma. Força do destino, enfrente isso aí. Outras culturas, por exemplo, o budismo é assim, talvez essas culturas chamadas de autotranscendentes, mais comuns nos países orientais, elas entendem que para enfrentar o sofrimento você precisa, através do desapego, buscar alguma espécie de iluminação, para você estar acima, você não ser afetado por esse tipo de sofrimento, ou por qualquer tipo de sofrimento, tá? Próximo slide. E aí, eu quero começar a refletir um pouco no tempo que a gente vive, tá bom? Vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, o nosso tempo é curto, até para dar espaço para você interagir, vocês que estão aí acompanhando a gente ao vivo. Bom, olha um dado curioso, tá? Muitas coisas que eu estou tirando aqui, eu estou tirando de um livro do Tim Keller chamado Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Ele traz um dado curioso. Na Europa medieval, ele traz um dado mostrando que na Europa medieval, aproximadamente 1 entre 5 bebês morriam antes de completar 1 ano de vida. Olha só, 1 entre 5 bebês morriam antes de completar 1 ano de vida, e metade, pelo menos metade de todas as crianças vivas, somente metade delas chegava aos 10 anos de idade. Ou seja, uma família comum, e a gente está falando de uma Europa medieval, uma família comum via pelo menos metade dos seus filhos morrer na infância. Isso em casa. Bom, para a gente trazer isso mais perto para a realidade, converse um pouquinho com seus avós, converse com 1, 2 gerações que te antecederam, ou busque informações de como era um Brasil da década de 30, 40, 50. As questões de salubridade, de insalubridade, a expectativa de vida. Você parou para pensar que você e eu temos uma vida muito melhor com relação àquela geração que viveu há 50 anos atrás? Você já parou para pensar que nós gozamos de uma realidade, de um conforto, dos benefícios que a ciência nos traz? Olha, hoje aqui a gente está numa transmissão via internet, né? Isso é uma coisa inimaginável para aquela geração. Mas hoje a gente goza dos benefícios da tecnologia, na medicina, isso aumenta a nossa expectativa de vida, enfim. Vou dar um exemplo.
entre 1918 e 1919, o mundo viveu uma pandemia, não nas proporções, não se espalhou nas proporções de hoje, mas a famosa gripe espanhola. A estimativa é que a gripe espanhola, naquela época, dizimou 50 milhões de pessoas no mundo todo. 50 milhões de pessoas. Hoje, a gente tem uma tecnologia, pesquisas maiores e mais rápidas, tudo isso se reflete na qualidade de vida para nós. E aqui, então, vai a minha pergunta. Paradoxalmente, se nós vivemos, nós que gozamos de muito mais conforto que os nossos antepassados tiveram, paradoxalmente, os números que apontam e que mostram as doenças emocionais são infinitamente maiores. A gente vive num mundo com mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão e 260 milhões que sofrem de transtornos de ansiedade. São dados da Organização Mundial da Saúde. Se você buscar os números de suicídio, eu trouxe esse dado há algum tempo atrás aqui para a igreja. Aqui no Distrito Federal, eu conheci há alguns meses atrás, num evento, em um casamento que eu fiz, eu fui apresentado ao diretor de um CAPS, de uma unidade do CAPS aqui no Distrito Federal, e ele me perguntou se eu sabia a porcentagem do aumento de suicídio em 2 anos aqui no Distrito Federal. Falei, olha, eu imagino que seja alta, mas eu não tenho números. Ele disse que foram 300% em 2 anos. Ou seja, 150 a cada ano, o aumento de número de suicídios no Distrito Federal. E aí eu repito para você a minha pergunta. Por que as pessoas, meus avós, pareciam ser muito mais resilientes, ou seja, muito mais preparados para lidar com a dor do que nós somos? Por que aquelas pessoas que tinham menos, sofriam muito mais, tinham muito mais restrições, expectativa de vida melhor, estavam mais suscetíveis à enfermidade, viam seus parentes morrer, essas pessoas lidavam muito melhor com a dor e sofrimento? A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Isso me leva para o meu próximo slide. Eu acho que a resposta para a gente entender um pouco isso é compreender um pouco a nossa cultura, tá bom? Então, quando a gente passa a compreender a nossa cultura, a gente tende a entender um pouquinho por que as pessoas são tão suscetíveis, são tão mais frágeis no enfrentamento dos sofrimentos da vida. Bom, a gente vive numa cultura, irmãos, que é uma cultura secular, tá? E o que é uma cultura secular? Uma cultura que tira Deus da sua participação. Uma cultura que não acredita na existência de Deus e de nada, nenhuma realidade espiritual, e, portanto, o que sobra para nós é o aqui e agora, o mundo físico. E já que o que sobra para nós aqui é o mundo físico, nós vivemos numa cultura onde o sentido da vida é a liberdade para você escolher a vida que vai te fazer mais feliz. E aí eu quero te chamar a atenção para essas 3 palavras aqui dessa minha afirmação. Liberdade, de você escolher aquilo que faz você feliz. Liberdade, escolha e felicidade. Percebe como essas palavras, elas são a mola propulsora da existência das pessoas? Fala-se tanto em liberdade, fala-se tanto no seu direito de escolher, seja lá o que for, no seu direito de ser feliz. Esses são fundamentos onde as pessoas da nossa cultura estabelecem as suas vidas. E aí o sofrimento? O sofrimento, ele vem como um intruso, uma interrupção da nossa história. Então, o que a gente faz com o sofrimento? A gente evita o sofrimento a qualquer custo. A gente tenta minimizá-lo o máximo possível. A gente luta contra ele. O sofrimento é um intruso, ele não pode fazer parte da vida da gente. Assim, a nossa cultura, ela tenta lidar com o sofrimento.
Olha o próximo slide, eu coloquei aqui uma frase do C.S. Lewis no seu livro A Abolição do Homem. Olha que coisa interessante que C.S. Lewis afirma. Ele diz assim: para os sábios do passado, o problema fundamental era conformar a alma à realidade. E a sua resposta para isso foi o conhecimento, a autodisciplina e a virtude. Para a modernidade, o problema é como curvar a realidade aos desejos do ser humano. De forma simples aqui, o que o C.S. Lewis está dizendo? Hoje, com o conhecimento, a tecnologia, o conhecimento técnico, a razão, a gente não quer mais se adaptar à realidade do mundo que nos cerca. A gente quer dobrar essa realidade ao nosso jeito de ser, tá bom? A gente vê isso através da criação de toda e qualquer tecnologia ou de técnica, da profusão dos coachings. Vá numa livraria e dê uma olhada lá na estante dos livros de ajuda, você vai ver a quantidade de livros que se propõem a ensinar 5, 6 passos para você parar de sofrer, enriquecer e ser a pessoa mais feliz do mundo. Tá? É mais ou menos para onde o C.S. Lewis está apontando e é o que ele está acusando aí. Vamos para um próximo slide aqui. Tem uma afirmação do Tim Keller acerca dessa cultura secular, e aí você vai ver a capa desse livro que a gente usou para fazer essa pesquisa, aí eu recomendo a leitura. E aqui tem uma citação do Tim Keller, quando ele diz o seguinte: o problema é que para a sociedade contemporânea, a essência da vida é encontrar a felicidade. E decidimos que certas circunstâncias nos farão felizes. E então nos empenhamos para que elas aconteçam. Viver para ser feliz significa obter algo da vida. Contudo, quando o sofrimento aparece, ele afasta circunstâncias felizes para longe e isso destrói a nossa razão de viver. Você percebe o que o autor está dizendo aqui? De uma forma muito simples, é o seguinte: a busca da felicidade é a grande razão da vida das pessoas. O problema é que não é possível você viver uma vida onde você não vai enfrentar uma realidade de dificuldades. E quando a dor, o sofrimento, a fatalidade, a tragédia bate à porta dessas pessoas, elas não sabem como lidar. Elas adoecem, elas desistem da vida, elas não dão conta de lidar com esse sofrimento. E aí então agora eu quero caminhar para mostrar para você, vamos para o próximo slide, para mostrar para você o que a palavra diz acerca do sofrimento. O que o cristianismo, como que o cristianismo propõe que a gente lide com a questão do sofrimento nas nossas vidas, tá? O cristianismo lida com o sofrimento de uma forma totalmente diferente. E eu acho maravilhoso porque o cristianismo, a gente olha para a palavra, ela mostra para nós tanto a origem do sofrimento, como ele nos ensina a lidar com ele, nos aponta um caminho de esperança e de perseverança. Portanto, a resposta bíblica, digamos, a teodiceia, né, bíblica, da perspectiva bíblica, é a melhor forma de você entender o sofrimento, lidar com ele e superá-lo. Vamos aí para o próximo slide. O que eu quero sugerir para você é que você entenda, quando você for lidar com o sofrimento, que você traga à sua mente a história da redenção resumida nas seguintes etapas da nossa história: a criação e a queda, a redenção e a consumação. A gente vai passar por cada um desses aspectos, tá bom? Então, quando a gente começa pela criação e a queda, aqui a gente vai falar um pouco da origem do sofrimento, tá? E quando a gente lê a Bíblia em Gênesis, você abre a Bíblia em Gênesis, você vai ver Deus criando um mundo perfeito.
e a partir de cada passo, de cada etapa da ordem criacional de Deus, criou firmamentos, criou os luminares, enfim, criou os animais, você verá Deus repetindo, a Bíblia repetindo que viu Deus que era bom. O homem é colocado em um jardim, a melhor designação daquilo que é perfeito. Havia uma harmonia, uma shalom completa nessa relação direta entre o Criador e a sua criação. E o que nós vemos na história da redenção é que as nossas vidas passou por um momento chamado queda, quando homem e mulher se revoltam, se rebelam, porque a queda, o primeiro pecado, é de alguma forma uma manifestação de rebeldia, eu estar dizendo, eu quero que seja do meu jeito e não do jeito do Senhor. A queda, ela introduz o pecado no mundo, porque o homem passa a conhecer o mal e, por consequência do pecado, ele é separado de Deus na sua relação direta. E agora ele precisa de mediações, você vai ver, de mediadores, de rituais, você vai ver isso no Antigo Testamento, né? Mas o que a gente percebe aqui na queda é que essa harmonia, essa vida perfeita que existia, ela é afetada. E o que nós veremos de Gênesis 3 em diante é uma descrição do crescimento exponencial da crueldade e da maldade humana. Você verá que homem e mulher são expulsos do paraíso e a descrição do desenvolvimento da raça humana é através de muita dor, de muito sofrimento, de muito sangue. A gente tem a história de Abel e Caim em Gênesis 4, você vai ver a corrupção do gênero humano até o evento de Noé, o dilúvio, etc., Babel, enfim, há uma descrição desse crescente, dessa crescente desarmonia, desse mundo quebrado, que é o mundo que a gente tem diante de nós, tá bom? E aí, para a gente entender os efeitos da queda, a gente precisa, para a gente entender, perdão, o sofrimento, você precisa entender então que, de alguma forma, todos os males que existem no mundo têm uma raiz lá no Éden, lá na queda. Esse é o mundo que a gente vive. E isso traz para nós uma primeira resposta, é entender que o sofrimento vai nos afetar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, nós vivemos em um mundo afetado pelo pecado. O coração humano é um coração corrompido de uma natureza que se inclina para fazer aquilo que desagrada a Deus. Tá? E eu coloquei aí 3 visões e coloquei uma foto aí para você dar uma olhada, mas, Cleiton, eu fui para o próximo slide. Tá? E aí, a gente fala, são 3 visões muito comuns nas nossas igrejas. Uma visão retributiva, que tenta explicar o mal de uma forma, essa é uma visão muito semelhante à visão moralista. Tá? Essa visão retributiva é o seguinte, fez errado, vai pagar pelo seu erro. Isso é bem comum nessas igrejas que entendem que qualquer sofrimento seu é fruto do seu erro, do seu pecado. E a gente já disse que não é bem assim. Tá? A visão retributiva é fez errado, vai pagar. A visão moralista é fez correto, você vai ser recompensado. E a visão dualista é de que Deus e o diabo estão em pé de igualdade. Enquanto você está bem com Deus, o diabo está perdendo. Quando você está mal com Deus, o diabo está ganhando. Portanto, há uma perspectiva muito simplista para lidar e muito equivocada para lidar com o sofrimento. Tá? Vamos para um próximo slide aqui. Então eu queria que você entendesse o sofrimento. Aliás, recentemente, em um dos meus sermões aqui na igreja, eu trouxe esses 4 aspectos, eu acho que eles, de alguma forma, abrangem a nossa perspectiva de lidar com o sofrimento, tá? A perspectiva bíblica acerca do sofrimento. Primeiro, sofrimento como fruto da queda. Esse é o aspecto primordial.
esse é o início de tudo. Todo o sofrimento, ele é, de alguma forma, um aspecto da queda. E quem que esse sofrimento afeta? A todos nós. Todos nós, redimidos ou não, tementes a Deus ou não, estamos sujeitos ao sofrimento nesse mundo quebrado, afetado pelo pecado. Segundo, é possível que Deus use o sofrimento como sua ferramenta disciplinadora. Sim, é fato. Se você ler o Antigo Testamento, eu sempre dou esse exemplo, o exílio foi um grande exemplo de como o sofrimento veio como uma disciplina de Deus para a vida de um povo de dura cerviz, que se afastou de Deus. Isso não quer dizer que Deus não seja misericordioso, mas isso quer dizer que Deus é um pai e que às vezes ele usará circunstâncias dolorosas para tratar o nosso coração. Tá? Todo sofrimento pode ser explicado a partir dessa perspectiva? Não. Terceiro aspecto, o sofrimento como uma ferramenta pedagógica de Deus. Não é necessariamente uma punição, mas é a gente entender que Deus usa sofrimento para nos ensinar alguma coisa. Deus usa o sofrimento, e aí a gente vai encontrar analogias bíblicas diversas, Romanos 5, 3 e 4, Tiago, Pedro. No Novo Testamento está repleto, no Antigo Testamento é muito comum a linguagem do fogo que purifica o ouro. O sofrimento ser tido como aquele fogo ardente que vai purificar e vai tratar a nossa fé. Tiago usa essa imagem, Pedro usa essa imagem, depois você, por favor, confira nos textos bíblicos aí, tá bom? E por fim, o sofrimento como um mistério. Haverá situações em que você não encontrará uma razão lógica para esse sofrimento, e eu já lidei com pessoas, já convivi com experiências de pessoas de dores, viveram dores tão intensas que seria muito leviano eu dizer para aquela pessoa: você está passando isso por causa disso ou daquilo, Deus está querendo te ensinar alguma lição. Existem sofrimentos tão intensos, tão difíceis de serem compreendidos, que a gente simplesmente precisa dizer: Senhor, eu não entendo, e eu descanso no Senhor, ou eu espero no Senhor. Assim como Jó. Jó nunca admitiu a explicação dos seus amigos que diziam para ele: você está sofrendo por causa disso ou daquilo, você deve ter algum pecado. O fato é que você vai encontrar na Bíblia situações, a própria história de Jó nos mostra que Deus, quando cuida de Jó e restaura a vida de Jó, nunca deu nenhuma explicação acerca do seu sofrimento para Jó. O fato é que haverá em nossas vidas situações sofríveis que nós precisamos agasalhá-las como um mistério de Deus. Isaías 55 é o texto onde o profeta afirma, o Senhor fala através de Isaías, dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim como os céus são mais altos que os céus, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O apóstolo Paulo dizia: quem compreende a mente do nosso Senhor? Quem foi que primeiro deu a ele para que depois o tenha recebido? Deus é muito maior do que nós. Vamos para um próximo slide. E aí eu estou chegando ao fim. A segunda etapa dessa história da redenção, eu falei sobre criação e queda, agora a redenção. Irmãos, logo depois da queda, Deus estabelece um plano e nos dá já uma esperança e uma ferramenta para a gente lidar com o sofrimento. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, tem esse versículo: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a cabeça e você o ferirá o calcanhar. Esse versículo os teólogos chamam de o proto-evangelho, é o evangelho no Antigo Testamento, porque aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que a criação de Deus é separada de Deus por conta do pecado, o Senhor estabelece um plano redentor, porque através de Jesus a nossa relação com Deus é pacificada. Jesus é o nosso mediador e nós temos acesso ao Pai diretamente agora,
através da mediação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na sua encarnação e expiação, foi esse plano para salvar a humanidade. E aí talvez você pense, por que Deus não acabou com o sofrimento? Seria talvez essa solução mais fácil para nós. De fato, Deus não proíbe o sofrimento no mundo, mas Ele mandou para nós o seu Filho Jesus. E aí, o próximo slide, eu queria ver com você, de uma forma muito prática, 4 formas, 4 maneiras em que a redenção ela é uma ferramenta de Deus para a gente lidar com o sofrimento. Olha aí comigo aí. Seja através da redenção, da encarnação de Jesus, da sua morte expiatória. Bom, primeiro, Jesus é Deus Emanuel. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Deus Emanuel, você sabe que Emanuel quer dizer Deus conosco. A encarnação de Jesus é a declaração do amor de Deus para conosco. É Deus se aproximando de nós, nas nossas dores e nas nossas lutas. O nosso Deus não é um Deus distanciado, longe. Ele é um Deus que se fez como nós e veio até nós, por conta do seu amor. Não é o tão conhecido e belíssimo versículo do Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, a redenção se manifesta através da encarnação de Jesus, é Deus chegando para nós, perto de nós. Segundo, Jesus é Deus redentor. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que por conta do pecado que há no mundo, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Jesus veio a esse mundo para morrer em nosso lugar, de forma vicária. Ele se pôs em nosso lugar, sendo ele justo e perfeito. Ele carrega sobre si a condenação do pecado que estava sobre todos nós. E através da sua morte e ressurreição, nós temos esperança, irmãos. A morte e ressurreição de Jesus nos convida a entender que agora a morte, que é o mais terrível salário do pecado, já não mais dá a última palavra sobre as nossas vidas. E mais 2 aspectos: Jesus é o servo sofredor. Sabe o que isso quer dizer? E eu acho isso maravilhoso. Meus irmãos queridos, o Deus a quem nós servimos é um Deus Emanuel, que mais do que ter se aproximado de nós, se fez um como um de nós, ele sofreu em nosso lugar. Ele padeceu as piores dores possíveis. Ele adentrou a escuridão para que você pudesse entrar na luz. Ele experimentou a morte para oferecer vida para você. Portanto, no seu mais profundo sofrimento, na sua mais difícil situação, na sua mais pungente dor, eu quero que você se lembre que nós temos um mediador que sabe exatamente o que é sofrer, e muito mais do que nós. E por fim, eu queria que você se lembrasse que Jesus está conosco através do seu Espírito, o Espírito Santo que nos capacita. João 16 nos fala desse Consolador. Ele vem, ele nos consola, e ele é o poder de Deus que nos ajuda, através do seu Espírito Santo, a lidarmos com os enfrentamentos difíceis da vida. Eu disse para vocês que ontem eu estava no velório de uma pessoa querida, já uma senhora octogenária, e o que nós vimos ali? Vimos tristeza? Vimos, mas não vimos desespero. O que a gente viu foi o consolo do Espírito e a capacitação do Espírito
de enfrentar a perda de alguém que você ama. A perda terrível de você lidar com a fria e dura morte. Você não terá mais aquela pessoa diante de você. Portanto, o Espírito Santo nos capacita a lidar com isso. E o nosso último slide, aqui eu termino, e eu quero dizer para você que, embora Deus não tenha retirado o mal do mundo, o plano dele chegará nesse momento. Ou seja, nós estamos caminhando para aquele momento que nós chamamos de consumação, ou restauração de todas as coisas. Jesus Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou, e a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus e ele está à destra de Deus Pai, e a Bíblia diz que ele voltará. Irmãos, ele voltará e ele será juiz. Você sabe que, como cidadão brasileiro, por muitas e muitas vezes na minha vida, eu questionei a impunidade dos maus no nosso país. É tão difícil a gente ver num Brasil tão desigual, com tanta gente que sofre. A gente vê, por exemplo, pessoas corruptas, ou pessoas que se utilizam de suas posições sociais para prevalecer contra aquele que já é tão sofrido. E é nessa hora que há em nós uma sensação de angústia e de desamparo. Nesse momento eu me lembro que o nosso Deus é juiz, irmãos. E ele virá a esse mundo para fazer juízo. Deus é justo. E ele virá a esse mundo para julgar vivos e mortos. E por fim, ele virá a esse mundo, e quando ele voltar a esse mundo, nós experimentaremos a restauração de todas as coisas. O Tim Keller fala uma coisa muito interessante nesse livro. Quando nós nos encontrarmos com Cristo, nós encontraremos com esse juiz que nos justificou. E aí uma coisa muito curiosa, nós seremos curados de nossas dores. Mas mais do que isso, o que a Bíblia promete é não só o julgamento justo de toda a maldade no mundo, a Bíblia promete a restauração daquilo que você perdeu. A ressurreição é a demonstração de que Deus vai trazer de volta, de forma restaurada e perfeita, esse corpo que foi afetado pelo pecado. E nós viveremos e voltaremos àquela plenitude e harmonia da qual a gente jamais deveria sair, da qual a gente jamais deveria ter perdido. A gente vai voltar para aquele plano original de Deus. E essa é a forma de Deus encerrar todo o sofrimento nesse mundo difícil que a gente vive. Eu fico aqui, essas são as minhas lições. Eu quero orar com você. Nós vamos ter um tempinho aí para perguntas, não é, Cleiton? A gente vai ter um tempinho de interação, mas eu quero orar, pedir para que Deus aplique essa verdade nos seus corações, nos nossos corações, e que Deus nos ajude diante de um mundo de tantos desafios, lutas e dores. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por tua graça, teu amor e teu cuidado. Eu quero te agradecer porque nós não estamos sozinhos na nossa dor e no nosso sofrimento. Perdoa os nossos pecados, nos fortaleça nos momentos difíceis e fortaleça a nossa esperança de que um dia, nós seremos vindicados, a justiça será feita. Nós estaremos com o Senhor e nós experimentaremos aquela plenitude de vida que foi o plano original do Senhor para cada um de nós. Nos ajuda e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Nos pediram, irmãos, uma passagem bíblica que nos fortaleça em meio ao sofrimento. Me vem dezenas à minha mente aqui. Mas eu quero, então, citar, por exemplo, a palavra do apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses,
porque se aplica, eu acho que Paulo coloca em prática isso que nós falamos acerca da perspectiva cristã, quando o apóstolo Paulo diz assim, Filipenses 4, versículo 10 até o versículo 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fome, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Aí no versículo 13, que é um bem conhecido, o apóstolo Paulo afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Vocês lembram que eu disse que o estoicismo, ele afirma que você não deve se apegar a nada. Bom, o cristianismo ele é diferente. O cristianismo não nega que eu ame os meus filhos, que eu ame os meus amigos, mas o cristianismo nos traz um alerta. O cristianismo nos alerta que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e nada deve tomar o lugar de Deus. E é muito curioso que o apóstolo Paulo, preso, quando ele escreve aos Filipenses, ele está preso, o seu horizonte é um horizonte de morte, no entanto, o tom dessa epístola é um tom de alegria. Ele repete, aliás, várias vezes, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Como é que pode esse homem, vivendo em situação de tamanha privação, ele nos diz aqui, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Ele fala em viver contente. Sabe o que é isso? É viver com a sensação de suficiência. Enquanto Deus for a coisa mais importante das nossas vidas, todas as demais coisas estarão debaixo de Deus. Portanto, nós conseguiremos lidar com tudo aquilo que está abaixo de Deus. Nós conseguiremos superar a perda. Porque uma coisa é, por que as pessoas se desesperam? Se a busca da felicidade é a razão da sua vida, e a sua felicidade é um bem material ou uma pessoa que você ama, tão logo você perca isso, você perderá a sua razão de viver. Perder aquilo que é essencial para você é perder a razão da vida. E o que o apóstolo Paulo entende é que Deus é a razão última, maior e fundamental da sua existência. Pensando assim, ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Não é um passo de mágica, mas é uma experiência de vida de quem tem um coração que ama Deus sobre todas as coisas e entende que ele tem tudo, ele tem a suficiência em Deus. Se Deus permite que ele passe por lutas, ele sabe conviver com elas. Se Deus dá a ele bonanças maravilhosas, ele glorifica a Deus por isso. Esse, dentre tantos outros versículos que eu poderia imaginar, como por exemplo, João 16, 33, que foi o tema, o texto base de uma das nossas pregações, quando o Senhor Jesus diz que estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou quando o apóstolo Paulo afirma que nenhuma provação nós não temos, Deus não nos dá nenhuma tribulação que vá além das nossas forças, pelo contrário, com a tribulação ele dá para nós o livramento, enfim, há uma variedade de textos bíblicos que nos ajudam a lidar com momentos assim, tá bom? É no chat, né? Então deixa eu repetir a pergunta aqui. Como é que pessoas podem, por exemplo, lidar com relacionamentos abusivos no casamento? Eu diria, eu queria estender minha resposta não só para a relação conjugal, né? Olha que coisa interessante. A perspectiva cristã nos orienta a lidar com sofrimento não de forma, como eu diria, de uma forma passiva. Essa é uma perspectiva mais fatalista, tipo, aceita o seu destino, pronto, acabou. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Muito embora a Bíblia nos ofereça um caminho de gratidão e suficiência em Deus diante de qualquer sofrimento, isso não quer dizer nós nos tornarmos pessoas
que admitem qualquer tipo de abuso, tá bom? A experiência cristã diante do sofrimento não quer dizer que eu preciso me curvar para qualquer espécie de sofrimento que pessoas me impõem. Existem pessoas más, pessoas abusivas, tá bom? O que eu devo e o que eu posso fazer é me proteger. Me proteger no sentido de estabelecer limites, de evocar a justiça, a lei dos homens, que está debaixo da autoridade maior de Deus. Estabelecer limites para que as relações abusivas não venham me destruir, tá? Ou seja, lidar com sofrimento não é tão somente eu abrir os meus braços e dizer todo mundo pode me infligir toda e qualquer dor. Não é isso o que a Bíblia nos orienta, tá bom? A perspectiva cristã para lidar com sofrimento não faz de mim, não me incentiva que eu seja uma vítima de todo e qualquer abusador, de qualquer pessoa que queira infligir sobre mim o sofrimento. Deus é um Deus justo e Ele nos dá meios pessoais, emocionais, para a gente coibir esse tipo de sofrimento que às vezes as pessoas querem nos afligir. Tem mais uma pergunta. Ela não está muito completa, mas vai aproveitar a primeira parte. Tá. A entrega ou não dos dízimos pode estar relacionada a sofrimento? Olha aí essa pergunta. Eu teria muito medo de dizer que sim, tá? Pode acontecer, eu já disse aqui, para a gente entender essa pergunta, a pergunta que foi feita é a entrega ou não do dízimo pode ser entendida como uma razão para o sofrimento, a resposta não pode ser uma resposta encaixotadinha e fechada. Eu disse que Deus pode usar o sofrimento para me disciplinar? Pode. Inclusive para disciplinar um coração cheio de usura, um coração ganancioso. Então, olhando desse aspecto, Deus pode usar o sofrimento para mudar a minha relação com o dinheiro, para fazer de mim uma pessoa generosa? Sim, Ele pode usar. Agora, eu digo que eu sou muito cauteloso ao responder essa pergunta. Por quê? Porque muitas pessoas caem no outro extremo. Não deu dízimo, Deus castiga. Não foi na escola bíblica dominical, amanhã você vai acordar com dor de barriga. Ou seja, aquela perspectiva retributiva. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas é fato que sim, Deus pode usar o sofrimento para tratar um coração duro, um coração ganancioso, um coração cheio de usura. Deus pode sim para tratar, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para que Deus nos transforme, nos faça mais semelhantes à imagem do seu Filho Jesus.